Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Você já está pensando? Você está pensando melhor em relação aos seus conceitos sobre a comunicação? Está vendo que a comunicação vai muito mais além do que você talvez imaginasse antes de conhecer esse curso aqui? E perceba também que a comunicação, ela é o conhecimento especializado que vai te levar até a riqueza. E faz sentido. Por quê? Porque a comunicação é a habilidade que vem através do conhecimento para você de interrelações pessoais. Você se relacionar com pessoas é o caminho mais seguro e mais certo, e talvez até o único, de você enriquecer. Por quê? Porque as pessoas é que são detentoras da transformação de capital laboral ou braçal, capital intelectual e outros tipos de capital social em capital financeiro, que é o que te interessa para você enriquecer financeiramente. Então, se são as pessoas que transformam isso através das interrelações sociais delas, você entender como funcionam as interrelações sociais através da comunicação te servirá de avenida até o enriquecimento. Agora, essas comunicações, elas são variáveis em função de repertórios diferentes. E você percebe que quando alguém tem uma comunicação com um repertório mais inferior, ou, num termo não tão é, ríspido, talvez assim, um repertório menor do que o seu, você fica limitado em relação à sua comunicação até a pessoa. Você se comunica com qualquer outro ser vivo em função do repertório do outro e não do seu, em função do repertório do outro. Você pode ter um arsenal incrível de ferramentas e repertórios e tudo mais. Agora, se o repertório do outro é limitado, você fica limitado também por conta das limitações do outro. Então, a maneira de você driblar essas limitações, a maneira de você entender como ou expandir o repertório do outro, ou encontrar uma área de interseção que seja interessante mutuamente, é a arte da boa comunicação. E é uma arte difícil de você dominar, difícil de você ter a plena ciência, o pleno domínio e maestria. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as linguagens são diferentes, as maneiras de se comunicar são diferentes, as ontogêneses são diferentes, a filogênese humana, ela é mega complexa, as origens do Homo sapiens são muito complexas, são diversas, são cheias de detalhes e cheias de eventos e tudo mais, e isso é complexo de você, digamos assim, circundar a fim de estabelecer um território comum. Porque perceba a diversidade de culturas que a raça humana tem no planeta Terra. São muitas culturas diferentes e muitos costumes diferentes por conta de regiões diferentes do mundo, de hábitos diferentes, de climas diferentes, de tradições diferentes. É muita diferença. E cadê a semelhança? A semelhança está precisamente tendências, nessas tendências cognitivo-comportamentais das pessoas, as tendências de progressão em direção a um território comum, as tendências, como conversamos no vídeo anterior, de construção de um complexo social de memória, a fim de você estabelecer uma coesão maior social, de modo que as pessoas consigam conversar entre si e se entender de maneira que muitas vezes elas não precisem falar o mesmo idioma, mas o mesmo meme as pessoas talvez entendam. Então, veja só, perceba que quando você tem um meme que exemplifica uma reação facial ou corporal da pessoa, isso é entendível universalmente, já que as expressões emocionais, as expressões faciais e a prosêmica, a postura corporal principalmente em situações sociais, elas são universais. Por exemplo, uma pessoa na tribo australiana
e outra pessoa na Sibéria, e outra pessoa na América do Norte, e outra pessoa na África, e outra pessoa na Europa, e por aí vai. Todas elas expressarão facialmente a mesma expressão de alegria, a mesma expressão de tristeza, de nojo, de medo, de raiva, e por aí vai, entendeu? Então, isso é um território comum. Portanto, entenda essa comunicação não verbal para aumentar o seu repertório. As emoções, elas são universais. Isso vai aumentar o seu repertório e vai fazer você adequar o seu discurso, adequar a sua comunicação ao repertório da pessoa, à circunstância da pessoa, tá? Então, olha só, olha o nosso mapa mental aqui. Você tem a mensagem, você tem o entendimento, você tem uma perda, o ruído, você tem o repertório verbal e não verbal, conforme conversamos nos últimos vídeos. E olha só, o repertório, ele te dá experiência. Experiência. A experiência que tem a ver com o feeling, com a intuição, que tem a ver com os vários contextos diferentes, a entonação de certas palavras, a postura corporal, a proxêmica, como mencionado anteriormente, as gírias utilizadas, a química, entre muitas aspas, percebida, sentida entre pessoas em situações diferentes. Tudo isso faz parte de um repertório com experiência, porque você já saca padrões de circunstâncias. Então, você está numa palestra, por exemplo, você consegue sentir se o seu público-alvo está muito ou pouco interessado no que você tem a dizer. Então, esse termômetro você vai ajustando conforme a sua consecução, ou melhor, a sua condução da palestra. Os profissionais de stand-up, por exemplo, tá? Eles usam isso o tempo todo. Para eles é um pouco mais fácil de medir através das risadas das pessoas, ou pelo menos dos sorrisos das pessoas. Se um profissional de stand-up faz um ato dele, uma peça que seja, numa plateia que não dá nenhuma risadinha, é um termômetro que a plateia não está gostando muito do que ele está falando. Então, no caso de você comunicar algo, o seu termômetro será a atenção da pessoa, a atenção no que ela tem a dizer para você. E existem pessoas que têm mecanismos de, digamos assim, prestação de atenção diferentes, tá? Um exemplo são pessoas autistas que prestam atenção de outras maneiras e têm circuitarias neuronais diferentes do que pessoas neurotípicas, como é o termo associado, entendeu? Então, nisso você percebe que não existe uma regra geral para todo mundo, mas existe sim a sua experiência, o seu termômetro de você saber se a pessoa está prestando atenção no que você está falando da maneira dela, no contexto dela, na circunstância da comunicação que você está falando. Então, esse termômetro, ele vem através da sua experiência, com o seu público-alvo, com a sua segmentação de mercado, ok? Então, para você enriquecer, você vai precisar da atenção das pessoas e interagir com elas. Saiba como obter a atenção das pessoas. Isso é uma excelente habilidade para você cultivar em você. E para você conseguir a atenção dos outros, você não precisa pagar de carro do ovo, entendeu? Você pode usar métodos mais eficientes, métodos mais elegantes para você conseguir a atenção das pessoas. E aí, persuadir e convencer as pessoas a conversar com você, a escutar o que você tem a dizer ou o que você tem a comunicar, beleza? Então, a experiência, ela vem como resultado, como consequência da sua ação, que decorre da sua coragem, ok? Vimos isso nos vídeos anteriores, tá? Então, você tem aqui a sua experiência, olha que interessante, vai te dar confiança. A sua experiência te dá confiança. E a confiança retroalimenta a sua coragem. No começo, a coragem é um ato quase de desvario.
É um ato quase que, sabe, tolo, aquela coragem inicial. Mas a coragem, ela também é alimentada da experiência. E aí é que existe uma linha tênue entre coragem absurdamente tola e completamente irracional e uma coragem calculada, uma coragem racional, que decorre da experiência. Você pode ter uma pessoa corajosa, porém estúpida. Você pode ter uma pessoa corajosa, aparentemente estúpida, mas que calculou a extensão da sua coragem. É a mesma coisa que você vai fazer em relação à sua comunicação. No começo, falar com estranhos, por exemplo, pode ser uma coisa absolutamente, aparentemente irracional para você. Depois, conforme o tempo passa, isso vai passando a ter uma conotação mais de cálculo, mais calculada, beleza? Então, aí você tem experiência, você ganha confiança, porque você sabe a extensão dos seus cálculos, e aí você consegue ganhar mais coragem. Por quê? Porque você sabe que dá certo do jeito que você faz. Você sabe que você, juntando esse ingrediente com esse ingrediente, dessa maneira, por esse tempo, nessa proporção, etc., vai dar esse resultado. E isso você sabe aplicando na comunicação com base no seu repertório, no repertório do seu público-alvo e na interação entre ambos. Então, isso acresce na sua confiança. Legal? E isso faz parte da sua experiência. Legal? Então, voltando aqui, olha só. Você tem o seu repertório, e ele pode ser verbal e não verbal. Você tem a sua experiência, que te dá confiança, que te dá coragem. Até aqui, sem novidade, só apagamos algumas coisas que estavam na tela. Olha só, eu vou entrar num mérito um pouco mais embaçadinho aqui para você, tá? Eu vou comunicar para você um conceito de transferência imagética. Aí você pode me perguntar assim, o que quer dizer isso, Carbonão? Transferência imagética. Isso é um conceito da comunicação. E para começar a abordar esse conceito, eu vou falar o exemplo de um livro. Você já leu um livro na vida? Um livro de não ficção? O livro de não ficção, ele costuma ser mais enfadonho comparado a um livro de ficção. Enfadonho em que sentido? No sentido da imaginação. Porque um livro de não ficção, ele não costuma ter muito conteúdo imagético, um conteúdo de imaginação. Por exemplo, um livro de super-heróis. Cara, quando você lê um livro de super-heróis, você consegue vislumbrar na sua mente através de palavras escritas. E aí você, às vezes acontece de um livro se transformar num filme, você vê o filme e você vê que não foi fiel ao livro. Talvez não tenha sido fiel à sua imaginação do livro, porque quem fez o filme imaginou de outra maneira os personagens que você também imaginou. Esse conteúdo é uma arte, é um conteúdo imagético. Aí, por que imagético, Carbone? De onde você tirou esse termo? Eu tirei do universo, entendeu? Aqui esse curso é meu, eu falo o que eu quiser no curso e estou te apresentando uma palavra nova, imagético. Tem a ver com ética, porque tem ético no final? Cara, pode ser que sim, tá bom? Mas tem a ver com imagem, imaginação e criação de imaginação. Quando a sua comunicação ela é capaz de criar uma reprodução no imaginário da pessoa com a qual você conversa, isso se chama transmissão imagética. Aí você me fala, por que transmissão se a pessoa cria na mente dela? Porque ela cria em decorrência da sua criação. Ela cria como resposta ao que você criou na sua mente antes. Você cria uma imagem na sua mente e essa imagem ela pode ter características de refinamento. Vou mostrar aqui na tela para ficar mais fácil para você perceber. Olha só. No seu repertório, você vai ter postura, atitude e disposição. Isso, digamos assim, que são os pré-requisitos para você fazer essa criação imagética, essa capacidade imagética, conforme está aqui no título, tá bom? Então, como assim postura, atitude e disposição?
Chame de potencial, da mesma forma que existe o potencial elétrico numa bateria que não está conectada num circuito elétrico ou eletrônico, existe o potencial no seu repertório. Esse potencial, ele tem a ver com a sua postura. Como você reage diante de circunstâncias, ou como você age diante de circunstâncias. Qual que é a diferença, Carbonão? Quando você age, você toma iniciativa, é uma ação. Quando você reage, é uma resposta, é uma reação a uma circunstância. E a sua atitude? Quando você mescla o conceito semântico de postura e atitude, tem a ver com disposição, tem a ver com, sabe, diante de um certo placar de jogo, pegando um exemplo mais do esporte, como é que vai ser a postura do time? Vamos supor que o time abriu o placar, fez 1-0. E aí? Esse time ele vai continuar no ataque, ele vai ficar na retranca, ele vai deixar equilibrado o jogo. Como é que vai ser a atitude, a disposição, a postura do time numa situação como essa? E o contrário, quando o time toma um gol, qual vai ser a postura do time? Vai ser se amornar diante de um cenário desfavorável, vai ser partir para o contra-ataque, partir para o ataque de forma imprudente, dando espaço para o time adversário contra-atacar. Você entende? Essa postura, atitude, disposição tem a ver com o seu repertório. Tem a ver com o seu repertório. E isso, na comunicação, tem a ver com a transmissão imagética. Quando a sua inclinação a comunicar algo está além de um certo nível básico, além de um certo nível basal, você tem essa é como se fosse uma vontade tão grande de comunicar uma imagem, por exemplo, essa imagem que está aqui, uma vontade tão grande que você consegue transferir essa imagem, ou pelo menos estimular a mente da pessoa em criar uma imagem parecida ou análoga à imagem que você imaginou. Quando a sua disposição é tão grande que você vence uma barreira, quando você vence uma barreira justamente do que? A barreira entre o seu repertório, o repertório da pessoa e do ruído no ambiente entre os repertórios. Esse ruído no ambiente pode ser de diversas formas. Vamos a outro exemplo para ilustrar. Você está na baladinha e você quer chegar naquela pessoa. Qual que é o ruído? O ruído é a música alta. E aí a transmissão imagética, que nesse caso é verbal, seria o quê? Você falar berrando no ouvido da pessoa para ela escutar o que você quis dizer. Você falar mais alto que o ruído do ambiente. E no caso da transmissão imagética, numa palestra, por exemplo, é você comunicar com tal energia, com tal ênfase, com tal vivacidade nas suas palavras, que as pessoas que estão escutando o que você tem a dizer, elas criam na mente delas representações visuais em decorrência do que você está comunicando. Você vai perceber que isso acontece com muito mais facilidade quando você comunica uma história, quando você relata uma história. É o famoso storytelling que os gringos costumam chamar. O que é a arte do storytelling? É você comunicar uma história de tal maneira que também comunique um conteúdo imagético para a pessoa que está escutando a história, de tal modo que ela imagine o cenário relatado pela sua história. Essas histórias, elas têm um poder incrível, impressionante, porque sobrevivem às eras. E é lógico, existem as distorções nas histórias, os exageros nas histórias, as histórias de pescadores e tudo mais. E você consegue ainda perceber o nível, o grau de, digamos assim, eu vou usar um termo bem difícil aqui, mas eu vou explicar em seguida, então não se assuste. Você consegue perceber o grau de tangenciamento da realidade ou o nível de assintota ou assintotamento da realidade. Tá? Calma, não se desespere que eu vou explicar, tá? Olha só.
Que cargas d'água você quis dizer com isso, né, Carbonão? Olha, eu vou explicar aqui para você. Ó. Imagina que isso aqui é um carro. Imagina que isso aqui é um carro. Legal? Um carro, tá? Olha só o conteúdo que eu vou te comunicar aqui, ó. Imagina que o nível de assintotamento, esse termo difícil que eu usei aqui, ou o nível de tangenciamento da realidade é o seguinte. Imagina que isso daqui, ó, novamente a pastinha ilustradora aqui. Imagina que essa pastinha é um lugar para você estacionar, ok? Imagina que é um lugar para você estacionar as coisas. Aí, isso aqui é um carro, tá? Imagina que isso aqui é um carro. Vamos lá. Você tem o carro, e aí ele vem e estaciona, ok? Aí o que acontece? Se você já fez alguma experiência de baliza na vida, você sabe que a baliza é meio enfadonha você fazer. Você fazer esse movimento de meio S, sabe? De você pegar, dar ré no carro e encaixar certinho na vaga, de modo que fique tangente ou paralelo à linha aqui do estacionamento, é difícil. Então, geralmente os carros ficam meio assim, geralmente ficam meio assim, mas dificilmente ficam encaixadinhos assim, paralelos ou tangentes a esse nível, tá? Então, você tem o carro, quando ele entra assim, né, ou desse modo, quando ele entra, ele costuma entrar assim. Aí você tem que dar ré, aí, ajeitar e fazer aquele esquema todo até encaixar o carro e fazer a tal baliza enfadonha que muita gente, principalmente motoristas novatos, não gostam de fazer. Tudo isso para explicar o quê? Para explicar que quanto mais alinhado tiver o carro no estacionamento, melhor é o motorista, concorda? Beleza. Agora, quanto mais alinhado for o teor da sua comunicação à realidade, maior será a capacidade imagética que você terá. Você pode ser um excelente comunicador, mas se você contar uma mentira, a capacidade imagética do seu público-alvo não será equivalente a se você estivesse contando a verdade. Aí o que os comunicadores tentam fazer? Comunicar verdades distorcidas ou parcelas da verdade misturadas num monte de mentiras. Aí cabe a você discernir o que é o quê, tá bom? Mas se você quer ter uma comunicação fera, uma comunicação superior, comunique a verdade. E isso trará automaticamente a sua comunicação imagética num outro patamar, a sua transmissão imagética num outro patamar, a sua capacidade de transmitir imagens e transmitir formas e transmitir pensamentos num outro nível, num outro patamar. Quando você tem essa capacidade alinhada com a verdade, ok? E por que eu digo as coisas nesses termos? Primeiro, porque a gente está falando sobre comunicação e a parada é você expandir o seu repertório. Segundo, porque está cheio de gente que vive uma vida de ostentação e uma vida que não é congruente com a realidade da pessoa. E aí ela comunica algo que não é, exatamente o dia a dia da pessoa. A ostentação, ela é uma eventualidade ou, enfim, algo extraordinário. Mas a ostentação, ela dificilmente será a rotina na vida das pessoas. E aí, o fenômeno de Instagram faz com que a ostentação seja vista como rotina. E isso gera, olha só, isso gera uma distorção aqui nessa transmissão imagética. Uma distorção que causa o quê? Um fenômeno chamado de dissonância cognitiva. Você vê algo e você não concorda com aquilo como sendo o ideal para você. Você vê uma transmissão imagética, você vê, por exemplo, um conteúdo literalmente imagético, como um vídeo no Instagram, de um cara com um iate, de um cara, sabe, curtindo a vida num hotel em Dubai. Enfim, de um cara nesses termos, e aí você pensa que talvez isso não seja a felicidade para você. Uma dissonância cognitiva na transmissão imagética de um conteúdo. E essa transmissão imagética, ela vai além da transmissão visual. É isso que eu quero que você entenda. Transmissão visual, ela é não verbal no repertório não verbal que falamos nos vídeos anteriores. A transmissão imagética, ela tem a ver com a sua imaginação. É a mesma faculdade que você tem quando você lê um livro e imagina o cenário do livro. Quanto mais próximo o livro for
da realidade dentro dos limites da imaginação, da ficção, né? Mas assim, quanto mais técnica existir no livro de ficção, por exemplo, maior será o estímulo imagético que você terá, ok? Aí você me pergunta assim, Carbone, você falou uma espécie de contradição aí. Como é que a ficção e a verdade, elas têm a ver com essa criação imagética na mente? Ou é para você comunicar a verdade, ou é para você comunicar a mentira. E como é que a pessoa pode vislumbrar a mentira quando ela está comunicando alguma coisa e ela imagina isso? Bom, eu concordo com o seu ponto, é realmente, né, esse ponto hipotético que eu estou fazendo esse monólogo imaginário. Agora, jovem que está assistindo esse curso, a verdade, ela não se limita apenas ao que você conhece. Dá para chegar num consenso em relação a isso? A verdade, ela não se limita só ao seu repertório. Até aqui eu acho que é saudável manter uma postura mental nesse sentido. Em outras palavras, o seu repertório não contém a verdade, mas a verdade contém o seu repertório. Entende a diferença? O seu repertório é um subconjunto da verdade, mas o contrário não é verdade. Ou seja, a verdade, ela é maior que o seu repertório. O que significa que existem coisas que você não sabe e que são verdades. Isso quer dizer que se você pensar com muita força, você vai sair voando por aí, criando asas ainda por cima e voando por aí? Muito provavelmente não, ok? Agora, quando a gente fala de comunicação e de conteúdo imagético, é fácil você imaginar alguém criando asas e saindo voando. Entendeu a diferença? A imaginação, ela não se limita às limitações da realidade percebida neste plano. Agora, a imaginação, ela é uma função da mente, uma função superior da mente, que tem a ver com, por isso que eu falei, o tangenciamento, ou seja, a tendência de você chegar perto, de aproximar, de ter uma perspectiva da verdade. Pode não ser exatamente a verdade, mas é próximo à verdade, é uma assíntota da verdade, é uma reta que se aproxima da verdade. É um carro que estacionou quase perfeitinho dentro da vaga, entendeu? É algo que está próximo à verdade. Quanto mais inclinação à verdade você tiver na sua comunicação, maior será a capacidade imagética que você conseguirá. E o contrário também. Quanto mais você se afasta da verdade, menor se torna a sua capacidade imagética. Ok? É um conceito avançado, é um conceito complexo que eu estou trazendo aqui para você, porque este módulo é conhecimento especializado e tem uma razão de ter esse nome, tá? Então, como é que você comunica essa transmissão imagética? Em primeiro lugar, você tem que ter um desejo maior, tá? A visualização do seu desejo. Módulos 1 a 3. Ou seja, eu pressuponho que você estudou bem o módulo de desejo, de fé e confiança e de autossugestão, para você tentar, digamos assim, partir do pressuposto de comunicar imageticamente algo a alguém. Pô, Carbone, precisa saber disso para ganhar dinheiro? Não, não precisa. Mas você sabendo disso, o resultado vai ser melhor. Tá? Quanto maior for o seu desejo, lembra que o desejo maior é como um sol? Pois então, a capacidade imagética, neste exemplo, é como a luz irradiada pelo seu sol. Você percebe que você não precisa pôr a mão no sol para você ser iluminado pelo sol, concorda? Você não precisa pôr a mão numa lâmpada para perceber ou sentir a luz da lâmpada. Você consegue perceber o efeito da luz da lâmpada, a irradiação, a emanação, a comunicação da luz. A comunicação da luz. Porque é o que é uma comunicação. A luz é uma comunicação. E o seu desejo, ele tem luz, ele tem uma comunicação, ele tem uma informação que pode ou não ser irradiada para outras pessoas. Qual que é o outro lado da moeda? Você também pode atrair ou, digamos assim, ao invés de irradiar, você pode
anti-radiar, ou sei lá, a palavra oposta disso, ou atrair simplesmente as coisas para você. Esse é o oposto. Você está iluminando alguém? Não. Se você não irradia para ninguém, você não ilumina ninguém. Apenas a você mesmo. E se você ilumina outras pessoas, o seu caminho para a riqueza será mais fácil? Muito mais fácil. E lembre-se, não apenas riquezas financeiras. Então, se você quer progredir em entendimento, em sabedoria, se você quer progredir em habilidade, em técnica, em disciplina, em conta bancária, em qualquer coisa, a interação com as outras pessoas é o caminho logicamente mais eficiente para você conseguir isso. Da mesma forma que quando você irradia uma luz, essa luz pode ser refletida de volta para você? Pode. E aí você vê em terceira pessoa a sua própria luz. Vou te dar um exemplo. Você pode comunicar uma mensagem para uma pessoa. E essa pessoa pode dizer a você o que ela entendeu do que você comunicou. Isso é um ping-pong comunicacional. Quando existe essa reciprocidade ou essa relação bionívoca de comunicação, existe, portanto, a irradiação do desejo de cada uma das pessoas envolvidas. Quando existe essa irradiação, presta atenção nisso, que isso é avançado, é complexo, é nível diamante o vídeo, é mais tunado e é mais puro, entendeu? Quando você irradia o seu conhecimento, quando você irradia a sua comunicação para alguém, você está transmitindo, você está, digamos assim, iluminando outra pessoa com a sua comunicação, ou outras pessoas numa plateia, por exemplo, numa palestra. E aí acontece o feedback. Elas fazem o feedback para você da sua própria comunicação. E aí se estabelece uma comunicação de mão dupla. Um passo além disso é você comunicar e transmitir uma imagem. E aí cabe também ao seu discernimento de analisar e ver se esse conteúdo imagético é mais ou menos próximo à realidade. Existem padrões de conhecimentos imagéticos que são mais próximos da fantasia e existem padrões de conhecimentos e de conteúdos imagéticos que são mais próximos da realidade objetiva. Cabe a você discerni-los. E aí eu faço o convite para você. Veja aí, nas coisas que suscitam a sua imaginação, o que você acha que está mais próximo da verdade e o que está mais próximo da fantasia. Ambos têm efeito imagético. O efeito imagético da verdade é mais forte, é superior. Por quê? Porque a verdade é superior à mentira, simples assim. Ok? Bom, acabou sendo demasiadamente complexo, mas se você chegou até aqui, eu pressuponho que você tenha repertório para entender essa parada, tá? Então, o seu desejo maior, ele te leva, em primeiro lugar, a uma intenção, ou seja, essa postura, essa atitude, essa disposição, essa inclinação em direção ao movimento. Ou seja, você tem, suponha, um objeto e você tem um vetor direcionado a um determinado sentido. Você tem um carro que está acelerando numa determinada direção. Essa intenção. Imagina que você pegou a pessoa pisando no acelerador e tirou uma foto e congelou o momento na foto. Ela está com o pé no acelerador. A tendência é do carro ir para frente. A intenção, quando você tem essa postura imagética, é você comunicar. E em termos mais técnicos, significa co-criar. Co-criar. Percebe que eu estou indo muito mais além do que está no livro Quem Pensa Enriquece. Tá? Estou indo muito mais além do que está no livro. E isso, em primeiro lugar, pegando a obra que foi feita, que é uma excelente obra, uma obra difícil e densa, e acrescentando ainda mais coisas, na esperança de que você consiga ir ainda mais longe, acrescentar ainda mais coisas, tá? Uma hora o bastão vai chegar na sua mão. E aí, o que você vai fazer? Qual será a sua obra? Qual será a sua cocriação? Até onde você vai refinar a criação
que existiu antecedente a você? Quais serão os refinamentos que você dará à criação? Até onde você levará a sua capacidade criadora? Percebe que isso é uma capacidade universal? Você criar algo é uma capacidade universal. Todos têm essa capacidade. Alguns usam melhor, outros usam nem tão bem assim, mas todos podem usar. E todos, sem distinção, conseguem treinar essa habilidade para melhorá-la. E esse é o intuito aqui deste curso, você melhorar essa habilidade, esse conhecimento específico, fortalecendo o seu desejo maior, tá? E aí, você tem aqui, visualize a verdade, comunique a verdade e transmita a verdade na sua comunicação. Visualize a verdade, comunique a verdade e transmita a verdade na sua comunicação. Essas são as ideias que eu quero deixar aqui com você em relação a esse vídeo de hoje com o mini adendo, tá? Essa transmissão imagética, ela eleva a sua experiência a um outro patamar. Ao patamar do quê? Ao patamar da persuasão. Existem pessoas que são impressionáveis com imagens. E aí é o nível que a sua comunicação passa a ter uma responsabilidade muito maior. Persuadir alguém a fazer algo implica numa responsabilidade para você também. Então, é por isso que existe todo um repertório e aí a ética na palavra começa a fazer algum sentido na transmissão imagética, entendeu? Tá? Como é que você vai ter ética na sua transmissão de imagens se você não está comunicando a verdade? E aí você tem outro dilema. Mas qual é a verdade? Existe uma verdade objetiva a tudo que independe de observação? Essa é uma pergunta bem filosófica. E a resposta pode ficar a seu critério, tá? E eu te sugiro uma possível resposta dessa pergunta. Sim, existe uma verdade objetiva a qualquer observação. E essa verdade, ela é decorrente de proporções, ela é decorrente de medidas, ela é decorrente de frequências, ela é decorrente de estruturações de logos, entendeu? Aí a gente volta ao termo logos, tá? Que é uma distorção fundamental da criação. Basicamente, é o código-fonte da brincadeirinha da galera, entendeu? É o código-fonte, tá? Então, aí volta lá para o vídeo que eu falo sobre logos, falo sobre fé, e a diferença entre fé e wishful thinking, e vê a diferença. Simples assim. Quanto mais orgulho você tiver, menos será o seu alinhamento com a verdade. E maior o seu alinhamento com a fantasia. O orgulho, ele constrange e ele estagna. A verdade liberta. A verdade, ela expande a sua mente. A verdade integra. Então, escolha o caminho que você achar mais conveniente para você. O caminho que você achar melhor para você. Mas saiba que, quando você comunica a verdade, você tem um fator muito mais preponderante na sua comunicação. Beleza? Combinado? Então, até o próximo vídeo!